E aí, pessoal, pronto para voltar a falar de Perry Rhodan? Vem comigo. E aí, pessoal, meu nome é David Viganon, esse é o Diário de Anarres, voltando a falar de Perry Rhodan outra vez, dessa vez para o episódio 4, Crepúsculo dos Deuses. Esse episódio ele faz uma coisa muito diferente. Os primeiros episódios tratavam da descoberta dos Arcônidas pelos humanos e de toda a tensão que gerou com a chegada deles. Agora a série parece que dá uma guinada e ela começa, parece que vai recomeçar a história, introduzindo vários personagens, né? E introduzia, claro, no elemento que a gente não esperava ver tão cedo na série, né? Que é os mutantes. Isso mesmo, muito antes, nem tanto muito antes, Xavier e do Magneto liderarem os mutantes. Na série, Perry Rhodan já abordava a existência de humanos que passaram por mutações genéticas e desenvolveram habilidades fantásticas. E elas já começam a aparecer no Crepúsculo dos Deuses aqui. Então a gente vai ser introduzido a novos personagens, enquanto a narrativa principal ela não evolui muito, né? Mas sem deixar de ser um desdobramento da chegada dos Arcônidas pela aliança entre humanos e Arcônidas, chefiada pelo Perry Rhodan e a Terceira Potência. E aí o que acontece, né? São introduzidos novos personagens que vamos se descobrir terem algumas habilidades especiais, né? Um deles é o John Marshall, que é um australiano que descobre que pode ler mentes. Ele descobre isso numa cena bem bacana, num banco em que ele prevê um assalto e nem consegue explicar como ele fez isso, né? Porque ele simplesmente adivinhou o plano antes, né? Ele leu o pensamento e não pôde justificar para a polícia, né? E deu até um problema para ele, é bem interessante essa cena. Outro mutante é o Rast Shubai, que é um sudanês que se perde no meio de uma expedição na qual ele serve de guia. Ele é um químico, né? Que estava ajudando alguns alemães em uma expedição no interior da África. Então ele se vê perdido e ele descobre que ele tem o poder de se teletransportar, né? Ele acaba voltando para casa só de imaginar a casa dele, ele acaba voltando para lá, sendo teletransportado. Ele não entende muito bem o que acontece, mas esse é o poder dele. Outro mutante que surge também, que tem o seu início, é o Ernest Eller, que descobre que ele tem a capacidade de teletransportar o espírito dele para outro tempo, né? Ele consegue, digamos assim, trazer a aura dele, o espírito dele, pro futuro e poder voltar para contar, né? Ele pode, digamos, dar uma espiadinha no futuro, né? E até uma habilidade bem difícil de explicar, inclusive na própria leitura, né? Mas eles chamam a habilidade de teletemporação. E todos esses personagens vão ter algum tratamento mais adiante, mas eles têm um desenvolvimento, inicialmente o desenvolvimento deles é separado, né? A gente conhece eles por eles, diferente do Taku Takuda, que ele sim, ele acaba conhecendo o Perry Rhodan e sendo o primeiro mutante a ser recrutado por ele. Ele é um japonês que descobre que, assim como Hatsubai, ele também consegue fazer teletransporte, né? E ele acaba ajudando o Perry Rhodan a evitar um plano da Federação Asiática, né? De derrubar a abóbada energética, né? Lembrando que, apesar da Terceira Potência ter conseguido sobreviver a toda aquela pressão do episódio anterior, a abóbada ainda precisa ser levantada. Então os chineses têm um plano de introduzir uma bomba pelo subterrâneo, que é onde se imagina que não há proteção, a abóbada ela não é capaz de proteger pelo subterrâneo. Então o Taku Takuda ele acaba ajudando o Perry Rhodan a se livrar dessa ameaça. E é nesse sentido que o Crepúsculo dos Deuses ele se anuncia, né?
com a chegada desses super-humanos. E o Perry Rhodan também não fica muito atrás disso, porque eles são submetidos a um treinamento hipnótico que fazem com que eles fiquem muito mais inteligentes do que qualquer ser humano na Terra, né? E isso, digamos assim, que acaba sendo o superpoder dele, né? Além de uma capacidade que é meio que definido assim como um carisma, né? Uma capacidade de fazer com que as pessoas sigam ele, de que aceitem a opinião dele, né? Isso é uma coisa que é mostrado como natural, não é considerado um superpoder, mas não deixa de ser uma habilidade do Perry Rhodan, né? Que faz ele ser o que ele é, né? Outra coisa interessante é que isso já estava meio que sendo anunciado aos poucos nos outros episódios através do personagem Alan D. Merchant, que é o chefe do CDI, né? Digamos assim, o chefe da espionagem ocidental, digamos assim, que tem o poder de saber quando as pessoas elas estão querendo mentir ou não. Isso acaba sendo meio que revelado como um poder, né, como se fosse um mutante de baixa classe com poder suave. Esse é um personagem que vai ficar muito importante nos outros episódios, pelo menos nos episódios em que acontecem na Terra, né? Então, basicamente, o episódio ele tem vários inícios de personagens que vão ser importantes mais adiante, mas o evento em si do episódio é a chegada desses seres, né? E é interessante como eles não chegam aos milhares e despertos de uma vez só, apenas alguns elementos que vão servir para se aliar ao Perry Rhodan. É um episódio bacana, é um episódio bem bacana. Ele é um episódio diferente porque ele meio que parece que para a história principal para começar várias outras pequenas histórias, mas que a gente imagina, pelo menos espera, que vão se juntar nos episódios futuros, que acaba resultando num episódio meio estranho, mas nem por isso menos surpreendente ou menos bacana. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e tchau pra vocês.